Pastor Oswaldo Lobo, do Instituto Êxodos, está aqui mais uma vez na Rádio Gospel. Aliás, quero convidar a você, ouvinte, que está nos acompanhando pelo Dial, participar também agora através do Facebook, uma live ao vivo. Quer deixar sua pergunta, quer interagir com a gente? Estou aqui com o pastor Oswaldo Lobo, com a pastora Fabíola e o filhão lá. Quem está assistindo a live, já dá um tchauzinho aí. Olha lá, ó, que bonito. O pessoal tá aí, participando com a gente. Pastor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Nani. Boa tarde, ouvinte da Gospel FM. Mais um tempo que nós vamos ter aqui para ensino, para a ministração da palavra, para que você seja fortalecido no Senhor, para que a bênção de Deus, esse óleo precioso e puro, que desce do trono, que escorre do trono de Deus, seja sobre a sua vida, meu querido. Amém, amém. Pastor, nós temos anunciado aqui a conferência que vai acontecer agora dia 22. A gente tem dito que vai ser um momento de aprendizado, convivência, comunhão, crescimento e, com toda certeza, a cura e libertação de fato para algumas pessoas. Porque elas falam assim, Nani, é só um curso. Nani, eu preciso de cura, eu preciso de libertação. Então, eu não posso ministrar apenas o ensino se eu não levo a pessoa para fora do cativeiro. Jesus, ele veio para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para abrir porta das prisões, para a cura dos enfermos. Jesus veio para dar vista aos cegos. Então, qualquer movimento, qualquer ministração que não envolva, se a gente ficar só na teoria, para que as pessoas vão lá? É verdade. Então, nós vamos ministrar libertação na vida de cada pessoa que estiver lá. Nós vamos levar não apenas a palavra de Deus, porque o agente libertador, Nani, é a verdade. Quem liberta não é o pastor, quem liberta não é a igreja, quem liberta não é o óleo ungido. Quem liberta é Jesus de Nazaré, ele é o libertador. E esse Jesus de Nazaré, que é o nosso Senhor, ele nos deu autoridade. Para quê? Para pisar em serpentes, escorpiões, todo o poder do mal, e nem o dano nos fará. Nós vamos ministrar na vida de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada adolescente que estiver conosco, para que essas pessoas saiam de dentro das prisões. Pessoas, Nani, que ficaram enjauladas desde a infância, que sofreram abusos, que não conseguem falar sobre isso. Existe muita vergonha por trás das feridas. As pessoas são vítimas, né? Quando eu olho para a vida de uma pessoa, se eu não tiver compaixão, eu sou um pastor de pessoas. Um pastor, ele não pode ficar preso a métodos. Ele tem que prestar atenção no cuidado que ele tem que ter para a ovelha. Eu gosto muito quando o Davi fala em 1 Samuel 17, eu cuido das ovelhas do meu pai. E quando um urso ou um leão pega uma das minhas ovelhas, eu vou atrás dele. E eu dou golpes até que solte. A libertação, ela não é um ato apenas, é um processo. Mas é importante saber que se a gente não se mover, se a igreja do Senhor Jesus não se mover, as pessoas vão só ficar esquentando banco de igreja. Tem muita gente com a vida arruinada e que é crente. Tem muita gente entristecida que é crente, vivendo em quadros de depressão e que é crente. São pessoas que vivem dentro de bancarrotas financeiras inexplicáveis. Inexplicáveis, né? E fala, mas como é que eu saio disso? A minha vida toda está nisso. Na verdade, ela está só vivendo esse calabouço espiritual. Então, nós vamos ministrar na vida de todas as pessoas que estiverem lá conosco. É por isso que os convites, eles são limitados, né? Eu não posso tratar de todo mundo. Imagina se... Então, a gente teve que limitar para dar atenção para quem vai estar lá. Aliás, como a gente tem dito aqui também, pastor, os convites são limitados. Você pode agora mesmo, de onde você estiver, ligar na Livraria Evangélica de Curitiba, conversar com o pessoal. Nós não sabemos se ainda tem, mas ligue lá e adquira o seu. R$ 35,00, preço único para o dia inteirinho, né? Exatamente. Começaremos às 9 da manhã. Exatamente. E vamos até às 18 horas. Esse valor é um valor, Ana, a gente não queria nem cobrar nada, mas a gente tem custos que a gente tem que do local que a gente está. Esse valor está incluído os coffee breaks, está incluído o almoço, entendeu? A igreja que vai nos acolher, a Igreja do Caminho, é uma igreja assim muito aconchegante. É verdade. Aliás, um abraço para a pastora que está nos ouvindo lá, pastora Suzane. Pastora Suzana. E
é um lugar assim onde a gente vai ter que investir em algumas coisas para conforto mesmo do nosso público, daqueles que vão estar lá. Agora vai ser um dia, Nani, olha, você tem uma ideia, você que está ouvindo a gente vai falar sobre identidade espiritual, sobre autoridade sobre as trevas. Você vai entender a autoridade que você tem. Você não vai sair de lá apenas como alguém que aprendeu. Nós vamos forjar em você o caráter do valente de Deus, do guerreiro de Deus. A gente vai ter um pouquinho falando sobre legados familiares, sobre heranças. Essa parte, Nani, você vê, até quando você vai fazer um plano de saúde, por exemplo, ele pergunta quais são as doenças pré-existentes na família. É verdade. Ele pergunta quais os problemas. Por quê? Porque nós acabamos absorvendo, nós acabamos recebendo dos nossos pais heranças não só fisiológicas, não só físicas, não só biológicas. Nós recebemos heranças espirituais. Então nós vamos tratar essa questão da paternidade, da maternidade. Como é que isso atinge a nossa vida? Muita gente, Nani, já nasce dentro do cativeiro. Já nasce ali dentro. Então, para ensinar a romper esse lugar, essa fortaleza espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala, é um lugar lindo lá na Grécia chamada Corinto. Lá em cima tem uma fortaleza num lugar chamado Acrocorinto. A fortaleza, ela protege uma vulnerabilidade, um valor que é sensível. Quando a gente fala de fortalezas espirituais, Nani, a gente está falando de impedimentos para que as pessoas sejam felizes. Então, eu tenho que tratar essa questão de herança espiritual, de perseguição espiritual. Algumas linhas da batalha espiritual, eles chamam de maldições hereditárias. Então, nós vamos ensinar a você o que é uma maldição, como que ela funciona e como ela pode ser dissolvida, destruída, destronada da sua vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre cura da alma, porque a batalha espiritual, Nani, é a guerra. A libertação espiritual, ela fala daqueles valores ou das causas da exploração maligna, demoníaca mesmo na vida da pessoa. E a cura fala da profilaxia, da limpeza, da pureza. Você imagina, Nani, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus nos comprou com seu sangue. Está chegando aí a Páscoa, não está chegando a Páscoa? A Páscoa é uma lembrança daquele tempo que o povo estava no cativeiro no Egito. Estava preso. Eles viviam como escravos, eles viviam debaixo do açoite do feitor de escravos, do faraó. O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro da Páscoa, ele foi a causa da libertação daquele povo. Então, quando a gente falar sobre libertação, eu tenho que ensinar, e você precisa aprender a se apropriar do poder do sangue. Há uma expressão evangélica que diz: o sangue de Jesus tem poder. Mas isso está saindo só da boca para fora. O povo não conhece o valor, não conhece o preço do sangue, e como o sangue desse Cordeiro da Páscoa, o sangue de Jesus de Nazaré, que tira os pecados do mundo, ele pode ser aplicado na sua própria vida para a liberdade. Bom, deixa eu fazer uma pergunta, pastor. Curiosidade aqui, tem muitas pessoas aqui mandando recadinhos também pelo Facebook. Obrigada, gente, um beijo, nós vamos encaminhar. Antes da minha pergunta, as redes sociais do pastor, para o pessoal também já interagir, mandar pergunta, assistir os vídeos, porque tem YouTube, tem o Facebook, tem o Instagram. O pastor é antenado, gente. Então pode adicionar ele aí, né? O principal canal que nós temos é o nosso canal no YouTube, Osvaldo Lobo. Então, se você se inscrevendo, você vai receber uma mensagem nova toda segunda e toda quinta-feira. YouTube, canal Osvaldo Lobo. Essa semana nós colocamos uma mensagem destronando Mamon. Então, Mamon é uma entidade demoníaca denunciada em Mateus capítulo 6. Olha que interessante, Nani. É o único espírito imundo que Jesus Cristo denuncia nos evangelhos. É o único. Quer dizer, quando se fala de dinheiro, as pessoas pensam assim: não, eu errei na estratégia, eu tive um problema. O dinheiro é um assunto espiritual, completamente espiritual. Então as pessoas vivem correndo atrás do dinheiro, quando na verdade o dinheiro deveria correr atrás da pessoa. Então, quer dizer, em vez de eu usar o dinheiro,
as pessoas costumam adorar o dinheiro. É por isso que Jesus diz o seguinte: você não pode servir a Deus e as riquezas. Você não pode servir a um e a outro. Você vai amar um e odiar o outro. Então, se você entrar na internet, canal do YouTube Oswaldo Lobo, se inscreve nesse canal, você vai ser abençoado. Nós temos uma página, Oswaldo e Fabiola Lobo, página no Facebook, Oswaldo e Fabiola Lobo, onde nós colocamos os eventos, as palestras que nós estamos dando e os movimentos, os seminários, os congressos que a gente tem. E também temos um Instagram, se você quiser seguir a gente, PR Oswaldo Lobo, tá bom? Bom, a minha pergunta é o seguinte, pastor, tá bom, o pessoal já anotou, qualquer dúvida pode perguntar aqui pra gente, a gente vai passando claro. Minha pergunta é o seguinte, pastor, a gente sabe que existem duas forças, né? Isso. A gente sabe que existem dois impérios, Uhum. e a gente sabe que são extremamente organizados. Uhum. Tanto o império do nosso Deus maravilhoso, extremamente organizado. Ele deixou isso nas escrituras, ele é bem detalhista, minucioso com coisas, detalhes, o que pode, o que não pode. Da mesma forma, a investida do inimigo nas nossas vidas, ele é estratégico. Uhum. Então, nós precisamos ter esse discernimento, identificá-lo, aonde está agindo, de que forma ele está agindo, e para a gente poder nos posicionarmos em relação a isso, na palavra libertadora. É verdade. Deixa eu só fazer, se me permite, aqui uma correção. Não existe um confronto de poderes, Nani. Uhum. Nani, isso chama maniqueísmo. O maniqueísmo é uma doutrina herética de um iraniano chamado Maniqueu, tá bom? Como se Deus estivesse de um lado do ringue e o diabo estivesse do outro lado do ringue e os dois estivessem em conflito. Nani, isso é uma tolice. Eu quero dizer para o público que está ouvindo a gente, para o seu ouvinte, não existe comparação entre Deus e o diabo. Vamos deixar isso claro. Essa comparação, ela chega a ser ridícula. Por quê? Porque Deus é todo poderoso, Ele é criador dos céus e da terra. E Satanás é uma criatura. Quando a Bíblia fala sobre o fim desse ser, diz que ele o destruirá. Veja bem como é que Deus é poderoso. Ele o destruirá com o sopro da sua boca. Vai ser assim, com o resplendor da sua glória. Então não há comparação entre Deus e o diabo. Não existe nenhum confronto de poderes nem de forças, Nani. Existe o seguinte, um confronto entre a verdade e a mentira. O que é que destrói a fortaleza de Satanás? A verdade. É isso. Em segundo lugar, não são dois impérios. Deus é rei. Então, Deus, quando a Bíblia fala, ele fala que Jesus nos libertou do império das trevas e nos levou ao reino do seu Filho amado. O império está abaixo do reino. Uhum. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Quando eu recebo essa palavra, justiça, paz e alegria, eu olho para a vida dos crentes, eu vejo os crentes arruinados, arrasados, injustiçados. Eu vejo eles em guerra e não em paz. E eu vejo eles vivendo em tristezas. Então, eu preciso que o público entenda, que o ouvinte entenda, que Deus ele estabeleceu, ele trouxe Jesus para que Jesus mudasse esse quadro em que o mundo jaz no maligno. Ele veio para destruir as obras do diabo. 1 Pedro 3,8. Foi para isso que o filho do homem, foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Só que o povo não... Eles ficam dependendo sempre do pastor, do líder, do obreiro, do diácono, do presbítero. E ele não tem essa autoridade para orar em casa, para abençoar seu próprio filho, para clamar por uma virada de mesa, por um momento de paz na sua própria aliança. Muita gente, Nani, vivendo solitária. Muita gente impossibilitada, justamente por viver dentro desse cativeiro, de ser feliz. Vai ser um momento, olha, o Freedom vai ser um marco, eu entendo assim que vai ser um levantar de uma bandeira de vitória na vida de quem estiver lá com a gente. Vai ser uma bênção, né? Dia 22, gente. Dia 22 de abril, na Igreja do Caminho, com início às 9 horas da manhã. Aprendizado, convivência, crescimento.
Na Livraria Evangélica de Curitiba, você consegue adquirir o seu ingresso, o seu convite, tá? Preço único, R$35. Eu vou passar um telefone, caso você já queira, de repente, ligar e conversar com a própria pastora da Igreja do Caminho, pastora Suzane, 999-730274. Eu vou repetir, 999-730274. A gente vai pro break rapidinho, eu volto já com mais. Segunda parte aqui da nossa participação, né, da entrevista. Eu quero dizer que o pessoal que está no Facebook, a gente vai orar daqui a pouquinho, tá? A gente vai orar daqui a pouquinho. Antes, o pastor vai falar um pouquinho sobre o que nós vamos viver agora, a Páscoa, né, pastor? A Páscoa é uma refeição. A Páscoa, a gente imagina que a Páscoa, muita gente pensa que a Páscoa é uma data, né, um dia. Na verdade, Jesus ele mudou esse quadro. Cristo, o apóstolo Paulo ensina, nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Jesus ele foi o sacrifício para todas as famílias. Êxodo capítulo 12 tem uma instrução muito clara. Ele diz que esse seria o primeiro dos meses, e no primeiro dos meses um cordeiro era separado para cada família. A Páscoa ela não funciona individualmente, viu, Nani? A Páscoa é para a família. Cada família deve pegar um cordeiro e o seu sangue deve ser lançado nos umbrais. O sangue é uma moeda de troca espiritual. O sangue ele tem um valor espiritual. Quando o apóstolo Pedro ensina isso, ele fala que nós não fomos comprados, resgatados da nossa vã maneira de viver, que por herança, por tradição recebemos dos nossos pais. Olha a herança aí. Não foi nem por prata, nem por outro, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Essa palavra resgate, Jesus nos resgatou. Imagine que você foi sequestrada, Nani. Você foi sequestrado, o ouvinte foi sequestrado. E aí a pessoa, o bandido, né, o que te sequestrou, ele coloca um preço para te libertar. Ele exige um pagamento de um resgate. Bom, quando o homem pecou, ele foi aprisionado, ele foi sequestrado por Satanás. E o preço do resgate foi altíssimo, que foi o preço do sangue do Filho de Deus. Jesus, com a sua morte, com o seu sangue, nos comprou. Só que a história não acaba aí, porque é o terceiro dia, Nani. Jesus ressuscitou dos mortos. É por isso que o apóstolo Paulo está tão feliz, ele canta: ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó morte, onde está a sua vitória? Porque tragada foi a morte na vitória. A Páscoa, Nani, é a morte da morte. Quando as pessoas me perguntam assim, pastor, o que significa a Páscoa? A Páscoa significa isso, que a morte perdeu o seu poder. É por isso que Jesus, quando aparece para João, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, ele falou assim: eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. O que Jesus está falando? A chave na Bíblia é uma palavra que é uma metáfora de autoridade. Jesus tem autoridade sobre a morte. É por isso que todo aquele que nele crê não perece. É por isso que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, uma palavra que eu tenho para você de Páscoa é o seguinte: o que te salva não é nem a comida, o que te salva não é a festa em si. O que te salva é o Cordeiro, é Jesus de Nazaré. Se você hoje, aonde você estiver, no carro ouvindo essa mensagem, em casa, no trabalho, você fizer uma aliança com Jesus hoje, é só você pedir assim: Jesus, entra na minha vida. Jesus me salva, e você vai ser salvo. Quando aquele homem na cruz, ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A Páscoa é um anúncio, ele aponta para a morte de Jesus de Nazaré. E a morte hoje significa o quê? Que aquele que crê no Cordeiro, que aquele que crê em Jesus Cristo, ele se beneficia do poder desse sangue sobre a sua vida. Bom, gente, isso são pinceladas de tudo que a gente vai aprender, discernir, não é verdade? E mais importante que isso, eu vou ensinar você a se apropriar disso. Não apenas você crer como uma mensagem bonita para a sua vida, mas você precisa aprender que esse sangue da Páscoa, esse sangue de Jesus, é o sangue de uma aliança.
É o sangue da eterna aliança, da superior aliança. Nós vivemos num mundo, né, em que nós somos obrigados e somos submetidos a algumas alianças. Por exemplo, tem a aliança do pai e da mãe com o filho, que é quebrada como? No casamento. O homem deixa pai e mãe, se une à mulher, e ali essa aliança anterior é dissolvida. Muita gente é infeliz no casamento, por quê, Nani? Porque não dissolve a aliança anterior. Tem muita gente, Nani, que sofre na sua vida afetiva, por quê? Porque já teve 1, 2, 3, 4, 5, vários parceiros. E ela não consegue se libertar, se soltar dessas relações que tiveram. Por exemplo, Jesus encontra a mulher samaritana. E ali, depois de uma discussão, de uma conversa, ele fala, vai chamar o teu marido. Ele falou assim, não tenho. É verdade, você teve 5. O que você tem agora não é teu. Então, são pessoas que estão dentro do casamento, Nani, e continuam infelizes. Verdade. Então, se você não quebrar essa aliança anterior, se você não dissolver esse pacto anterior, existem alianças que, inclusive, são de caráter perverso. São alianças que invocam o ocultismo, são alianças que são celebradas na bruxaria, na feitiçaria. Tudo isso cobra um preço caro. É um termo de um contrato. É o que algumas pessoas leigas chamam assim, não, eu fiz um pacto maligno. E fez mesmo. Por quê? Porque quando você assina um contrato, você se torna preso a ele. E há uma cobrança contra a sua vida. Mas o pior de tudo é que às vezes as pessoas não fizeram, foram os pais que levaram, foram os avós que levaram. Então, como eu estou falando, freedom, essa palavra em inglês significa liberdade. Nani, o que a gente está querendo é levar as pessoas para um lugar de liberdade. Isso é o mais importante. Que as pessoas não apenas conheçam que há um lugar de liberdade, mas elas possam entrar e desfrutar dessa liberdade. Dia 22 vai ser uma bênção, Nani. Eu não tenho dúvida. Eu também estarei lá aprendendo, crescendo, tendo essa convivência. E eu quero alertar você, mais uma vez, as vagas são limitadas. Não deixe para a última hora. Ligue agora mesmo, pode conversar com a pastora Suzane, 999-730274. E a gente vai passando as informações aqui. Você também adquire seu convite na Livraria Evangélica de Curitiba. Pastor, eu preciso pedir, assim como o pessoal aqui que está nos acompanhando pela live, pelo WhatsApp, que o Senhor esteja abençoando a vida desses nossos ouvintes. Amém. Eu vou fazer isso. Eu posso dar de novo os contatos da gente? Claro, Instituto deve. Êxodo. Então, o Instituto Êxodo, ele tem como sede aqui em Curitiba, mas a gente tem ido pelo país todo. Agora, em junho, nós vamos estar ministrando na Itália, em Milão, em Firenze, em Cesena. Em julho, a gente vai estar em Stuttgart, na Alemanha. Em outubro, vamos estar no Chile. Também em outubro, vamos para Israel. Então, o Instituto, ele na verdade, ele treina os pastores, os líderes, os obreiros e todo crente que quer trabalhar nessa área de libertação. Hoje é tão carente essa área, tão carente essa área. Muita gente não conhece biblicamente como é que funciona. Então, nós estamos dispostos aí a ensinar, a ministrar. Então, você pode entrar em contato com a gente. YouTube, o canal é Oswaldo Lobo. Você se inscreve no canal do YouTube Oswaldo Lobo. Mensagem toda segunda e toda quinta. Tem uma fanpage no Facebook, Oswaldo e Fabiola Lobo. Eu trabalho junto com a minha esposa, a pastora Fabiola. Tá bom? E o Instagram, PR Oswaldo Lobo. Tá bom? Agora eu quero fazer um convite para você. A Bíblia diz assim, aquele que pede, falando da oração, aquele que pede, peça com fé, e em nada duvidando. Que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado de um lado para o outro. Não pense o tal que receberá do Senhor coisa alguma. Então eu quero que você se junte à minha fé agora, onde você estiver. Minha fé. Quero pedir que você coloque a mão sobre a sua enfermidade, se não for um local inconveniente. Coloque a mão sobre a sua enfermidade. Se você não puder, coloque a mão no seu coração. Se você estiver orando por alguém que não esteja aí, entenda, o mundo espiritual não tem distância, querido. Coloque a mão sobre o seu coração, então, intercedendo por alguém. Tá bom? Se você está vivendo uma questão de aprisionamento financeiro, existem
espíritos malignos que trabalham especificamente nessa área. Se você está vivendo problemas de guerra dentro da sua casa, a Bíblia diz que o Deus de toda paz em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Esse nosso Deus é um Deus de paz. O que vai vencer a guerra com Satanás é a paz, é o Deus da paz. Feche teus olhos se você puder, se você estiver em casa, se você estiver dirigindo, se mantenha dirigindo, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nós invocamos aqui o Senhor no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro da Páscoa. Nós queremos convidar o Senhor, Pai, para entrar na vida de todo ouvinte, todos aqueles que nos recebem, que recebem a frequência do rádio. Eu quero, em nome de Jesus, estabelecer o Teu domínio, anunciar a chegada do reino dos céus sobre cada uma dessas vidas. Nós, em nome de Jesus de Nazaré e na autoridade do Espírito Santo de Deus, eu repreendo todo espírito de enfermidade que se alojou, que entrou, que está arruinando, que está arrasando a vida de cada homem, mulher, criança, adolescente, jovem. Eu, em nome de Jesus de Nazaré, desautorizo todo direito de perseguição satânica. Eu estabeleço o domínio do Senhor sobre cada casa. Senhor Deus, em nome de Jesus, coloca, Senhor Deus, o sangue do Cordeiro sobre os umbrais de cada casa. Pai, traz daquela porção de abundância sobre a vida dos teus filhos. Senhor Deus, nós repreendemos todo espírito de miséria, de bancarrota, todo espírito maligno que tem destruído a sementeira do povo de Deus. Nós lançamos uma palavra contrária agora a toda ação das trevas e estabelecemos o reino do Senhor, estabelecemos um tempo de paz nessa casa, destruímos as fortalezas da guerra, destruímos a confusão, retiramos todo espírito de contenda, de briga, e estabelecemos a paz do Senhor sobre cada lar e sobre cada vida. Senhor Deus, nós oramos para que o Senhor abra as portas por todo aquele que está desempregado. Senhor Deus, eles precisam do Senhor, porque a Tua palavra diz que é do suor do rosto que o Teu filho e a Tua filha vão tirar o sustento. Abre para os Teus servos, Senhor Deus, esse que está recebendo essa palavra com fé, uma porta para que eles possam trabalhar. Em nome de Jesus eu abençoo cada família. Em nome de Jesus eu abençoo cada vida. E eu repreendo todo espírito de câncer, todo soro positivo, toda enfermidade nos ossos, na pele, no coração, na cabeça, nos olhos, toda enfermidade nos pulmões, no fígado, no intestino, no abdômen, tudo que tocou nessa vida, todo espírito imundo que persegue de geração em geração. Eu repreendo em nome de Jesus, te dou uma ordem, em nome de Jesus, saia dessa vida, saia dessa casa, saia dessa família, saia dessa história, em nome de Jesus de Nazaré. Agora, Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor Deus, derrama do teu óleo, do teu orvalho, Senhor Deus, dos teus perfumes, dos teus azeites de cura sobre o teu povo, aqui no Brasil, em toda a face da terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Quero agradecer, viu, pastor, a presença, a participação, o esclarecimento, a oração. É muito precioso isso. E a gente sabe que a palavra liberada, ela cumpre a sua função, né? E onde tem fé, ela ainda vai germinar grandes coisas. Muito obrigada. Reforçando, então, dia 22. Dia 22 de abril, 9 da manhã até às 18 horas, com tudo incluído. Nós temos um estacionamento ali naquela igreja para 40, 50 veículos. Logicamente que aqueles que chegarem primeiro vão ter acesso ao estacionamento. Depois você pode estacionar ali nas imediações. O almoço está incluído. Coffee break está incluído. Agora, Nani, de fato, a gente tem pouca vaga ali. Justamente para a gente poder dar atenção para todo mundo. Nós escolhemos assim um lugar bem aconchegante, para a gente ter assim um momento assim de intimidade com o Senhor, de adoração, mas principalmente de ensino, de aprendizagem e lugar aonde você vai colocar em prática. Não fica pensando que você vai ficar sentado lá ouvindo, não. Tá bom? Que nós vamos ensinar você a guerrear, a batalhar. Eu vou ensinar você a fazer oração de guerra, oração de vitória. Tá bom? Em nome de Jesus. Dia 22. E fala pra gente de novo onde é que pode ser adquirido os... Livraria Evangélica de Curitiba.
Fica na rua Cândido Lopes, 342. Queridos, R$35. Mais informações pode ligar agora, 99973-0274. Pastora Fabíola, pastor Oswaldo Lobo, muito obrigada, viu? Tá aí, gente. Obrigada, querida. Um beijo, Deus abençoe. Beijo, Nani. Obrigada, Deus abençoe. Deus abençoe a todos, ouvintes. Estaremos todos nós juntos no dia 22. Obrigada, pastor. Esse anúncio tá no canal do YouTube também, no Oswaldo Lobo, tá bom? Combinado. Gente, um beijo para vocês, um beijo no coração de vocês. Invoquem o nome do Senhor em todo tempo, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tudo bem, pessoal? Eu sou Nani Bieda, aqui da Gospel FM, amiga do pastor Oswaldo Lobo, uma bênção. E eu tô aqui para convidar você, para você se inscrever nesse canal, para você receber instruções, palavras, direção para essas batalhas espirituais, para que você cada dia cresça mais e viva de glória em glória. Canal Pastor Oswaldo Lobo, tá tudo lá. Gente, se inscreve aí, dá um like lá pra gente. Deus abençoe.